que é o cristianismo gnóstico, que não é algo, como dizem, uma heresia, não é algo que foi inventado por mim, ou igual uma igreja nova, os Mormons, alguma coisa nova que foi encontrada agora. Mas é algo que remonta ao cristianismo primitivo, algo que foi ensinado por Jesus aos apóstolos e por N razões, por várias razões, concílios que ocorreram 300 anos, 3 séculos depois de Jesus ter ressuscitado, de Jesus ter vindo à Terra, é que esses livros foram excluídos, perseguidos pelo Império Romano e pelos cristãos que fizeram a Igreja Católica. Então esses livros, eles foram deliberadamente ali, a partir do Concílio de Nicéia de 325, depois teve Concílio de Trento, depois teve outros concílios até 400, 500 depois de Cristo, que começaram a formar a Bíblia como ela é. Então a Bíblia católica ou a Bíblia evangélica, que vocês veem que tem 66 livros a evangélica, 72 a católica, foi formada a partir desses diversos concílios. Então muitas pessoas não entendem isso e aí ficam um pouco irritadas porque pensam que eu estou criando um evangelho novo, que estou fazendo algo fora do que as pessoas creem, mas não. Eu não estou aqui falando que não é para você ler a Bíblia, que a Bíblia está totalmente errada, a Bíblia que vocês têm, tem que ler a Bíblia gnóstica. Não. Os livros do Novo Testamento, que tem Mateus, Marcos, Lucas, João, falando sobre a história de Jesus, não estão errados. Eles contam a história da vida de Jesus. Mas os livros gnósticos, eles contam depois que Jesus ressuscitou, ele passou um período falando com os discípulos e contando aos discípulos coisas que eles não estavam preparados para ouvir antes dele morrer. Então, quando ele falava para as multidões, ele falava em parábolas. Ele falava as coisas, ele falava, eu falo para eles em parábolas, para que eles ouçam e não compreendam. Mas para vocês, que são meus irmãos, eu vou falar para vocês abertamente. E aí nos livros gnósticos é quando ele fala abertamente. Então nós temos o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, o livro apócrifo de João. Então tem o livro Apocalipse de Pedro. Existem vários livros que foram descobertos na biblioteca de Nag Hammadi. Existe uma biblioteca de Nag Hammadi, que é esse livro aqui, que foi descoberta em 1945. Então alguns camponeses lá no Egito, Nag Hammadi é uma cidade, eles entraram numa caverna e aí eles passaram a noite. E lá, para se esquentar, eles acharam vários pergaminhos de couro, e eles acharam que aquilo era só alguma coisa sem valor. E aí eles começaram até, uns eles queimaram, outros eles fizeram de chinelo, de sapato, outros eles danificaram muito, mas aí alguns eles pegaram e levaram para o Egito, para a cidade grande lá, e venderam para um mercador. E aí esse mercador vendeu para outra pessoa e alguém percebeu que existiam umas inscrições em copta, que eram as inscrições desses pergaminhos, que eram uma língua antiga do Egito. E aí isso eles perceberam que eram valiosos, que eram livros da época de Jesus, ou ali 200, 300 anos, e foram copiados ali dos originais. Então alguns monges que viviam naquela região, tendo uma perseguição que um bispo determinou contra os livros gnósticos, contra esses livros, ele escondeu. Então hoje, imagina, quase 2000 anos, foram 1700 anos, 1600 anos, ficaram perdidas essas palavras, e aí só agora que elas foram descobertas em 1945. E aí isso passou por quê? Por museu, aí está no Museu de Cairo, lá no Egito, está em algumas universidades dos Estados Unidos, alguns museus na Europa, alguns desses pergaminhos, como o Evangelho de Tomé, tem o Códice de Jung, tem o livro sobre a origem do mundo, vários livros, e aí esses livros eles foram traduzidos por essas pessoas que são estudiosos, não foi por religiosos. Então por isso que as pessoas falam, mas por que as pessoas não conhecem? Porque a Igreja Católica, as igrejas não se importaram com isso, não levou lá uns padres, vamos levar para a gente traduzir, isso aqui é nosso. Não, eles ficaram com medo e rejeitaram esses livros, e quem realmente tomou a iniciativa foi o governo do Egito, foram os governos americanos também a traduzir. E aí demorou nessas traduções até 1970, 1975. Então desde 1945
até ter a primeira edição da Biblioteca de Nag Hammadi, que é esse livro aqui em português, em inglês, foi em 1975. E são acho que 52 livros. E aí depois que houve essa mudança, tá? E aí houve essa mudança e entendimento do que o Evangelho de Tomé era como um livro da mesma época de Jesus, da mesma época que o livro de Mateus, de Lucas, de Marcos, e ele não conta histórias de Jesus, da vida dele, ele só fala frase. Então ele sempre fala, Jesus disse, aí ele conta a frase. Então 50% das frases já tinham nos outros evangelhos e outros 50% eram frases novas e coisas que falavam sobre conhecimento interior, sobre autoconhecimento, parecendo até aquelas ideias do budismo, do taoísmo, do Oriente, que falava sobre você despertar a sua luz interior e ser um iluminado. Isso que é a gnose. Para os budistas é o termo de iluminação, Buda é o iluminado. Nesse contexto, gnose é conhecimento divino, essa luz interior, essa centelha divina, mas em grego. E aí esse conhecimento divino é gnose. Então, tudo isso pejorativamente, os que lutavam contra os gnósticos, chamavam eles de gnósticos, por quê? Porque eles acreditavam que eles tinham conhecimento superior, um conhecimento divino, e eles falavam que eles eram um com Deus, e aí eles brincavam, porque Paulo deturpou o cristianismo. Então, para Paulo, ainda tinha aquela visão do judaísmo, que o homem é separado de Deus pelo pecado original, uma criatura. E aí precisa de todo um processo lá de obras, de coisas para chegar à salvação. No gnosticismo, não. Você chega à salvação através do conhecimento, através da renúncia ao mundo, de entender que o mundo é uma ilusão criada pelos arcontes, e que você não é da matéria, mas você é essa luz interior, você é divina, você não é o corpo, você não é sua alma, você não é sua mente. É um conceito que existe na Raja Yoga, em vários outros sistemas orientais, e você ver isso num livro escrito há 2000 anos, falando que Jesus disse isso é muito importante. E por que isso foi oculto? Por que isso foi retirado das igrejas na época do Império Romano? Porque se houvesse muitas pessoas que acreditassem nisso, as pessoas não iriam aceitar a escravidão, não iriam aceitar a servidão, que era isso que Paulo pregava, que as pessoas tinham que adorar ser escravas, aceitar ser escravas, ser servos. Nos livros lá, nas cartas deles, ele falava, servos, sede submissos. Eles falavam para as mulheres, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E todo esse contexto que trazia a continuidade do Império Romano. Ele criou bispos, criou padres, papas, e aí foram criando essas hierarquias, igual havia ali no Senado, igual ali havia no Império Romano com o imperador, para manter as pessoas cativas. No gnosticismo não havia isso. Jesus, ele dava um poder igual para homens e mulheres, e isso assustava e destruía toda a estrutura, tanto do judaísmo quanto do Império Romano, qualquer, ou até o grego, porque todos os impérios eram baseados no patriarcado. Então, na ideia de que o homem era superior à mulher, que a mulher era a pecadora, que trouxe o erro, a Eva trouxe o erro, a Eva foi castigada, e todo esse conceito. E Jesus, quando ele traz no gnosticismo, o que ele faz? Ele dá poder às mulheres de igual para igual e até maior. Então tem os livros, tem o Evangelho de Maria Madalena, tem o livro de Noé, desde a fundação ali, quando havia Adão, Sete, e aí só vai falando dos filhos de Adão. Nos livros gnósticos, eles falam da filha de Adão, que é Noé. Então existe um ser, uma mulher, lá no início, que era filha de Adão, depois de Sete, que era Noé. E essa daí, ela teve a iluminação já desde aquela época. Tem esses livros, tem um livro A Hipóstase dos Arcontes, e tem um livro também de Noé. Então ela é uma mulher que, até tem nesse livro A Hipóstase dos Arcontes, fala que os arcontes vêm e tentam subjugar ela. E quando eles tentam subjugar ela, eles falam, nós subjugamos sua mãe Eva, nós vamos subjugar você também, vocês têm que obedecer a gente, você tem que se dar pra gente, né? E aí o que acontece? Ela vai e fala não, aí ela pede, como ela tinha
já a iluminação e tinha esse conhecimento que havia um Deus acima dos deuses que criaram eles, que são os arcontes, ela ora ao Pai do Universo, ao Pai invisível. E aí o Pai envia Elelefe, que é a quarta luz, que existem 4 luzes junto com Cristo que vem. No contexto gnóstico, aí essa luz Elelefe vem, e quando esse anjo Elelefe ele aparece, os arcontes, como eles são tão pequenos, um anjo só de luz expulsa eles, eles fogem. E aí a Elelefe fala para ela: como é que você teve a ousadia para falar com o Deus do todo, com o Pai do Universo? Por que você teve essa ousadia? E aí ele me enviou para falar com você. O que você quer saber? Ela falou: me livra desses arcontes. Eu sei que eu vim da luz, eu sei que eu vim do Pai, que eu não pertenço a esse mundo material. E aí Elelefe conta toda a criação do universo para ela e fala que ela e os descendentes dela seriam protegidos desses poderes malignos. Então, o gnosticismo não é simplesmente uma estrutura de cristianismo ou como um testemunho de Jeová, como uma, deixa eu ver, congregação do Brasil, batista, que é como se fosse uma vertente de uma igreja, sabe? Que você, eles disputam porque um acredita no batismo assim, outro não, um acredita que bate palma e outro não. Não é assim o gnosticismo. O gnosticismo não é uma igreja nem próxima da igreja católica, nem próxima da igreja evangélica, não. Gnosticismo é autoconhecimento, é uma filosofia de vida, não é nem uma filosofia, é o que Jesus ensinou. Você tem que viver como ele e ter esse conhecimento dele. Por isso que eu falo muito que eu não vou abrir uma igreja, que não vou criar um lugar, não vou aqui e bato muito nesse ponto. Se alguém falar para você, vai na igreja gnóstica ali, começa a frequentar, não vai. Tem muitos lugares que eles fazem e colocam o nome, né, de gnosticismo, centro gnóstico, lugar, escola gnóstica, algumas coisas, lugar, mas não é isso. Então qualquer lugar que passe de 3, 4, 5 pessoas, para mim já começa a deturpar, porque daí começa a precisar de hierarquia, começa a precisar ter um dono, um mestre, e eu não sou mestre, ninguém pode ser seu mestre. Você mesmo tem que ser o seu mestre, porque você é um com Deus, então você tem a capacidade de compreender e de buscar o conhecimento. O que eu estou fazendo aqui só é te mostrar onde está o conhecimento. E aí você, por si mesmo, deve buscar o autoconhecimento para conhecer a Deus. Jesus fala no Evangelho de Tomé: aquele que conhecer a si mesmo, conhecerá o todo. Não é se você me conhecer, não é se você me adorar, porque hoje as pessoas adoram lá o Silas Malafaia, adoram o Marco Feliciano, adoram o Bispo Macedo, adoram lá, e aí as pessoas se acham tão grandes, aí o cara vai lá e cria um templo de Salomão, e acha que ele é o Deus, que quer deixar o marco dele, não quer deixar um marco para Jesus, cria uma coisa do Antigo Testamento como se fosse algo para Jesus, e ainda fala que isso é para Jesus. Oi, boa noite, Ayla. Então a ideia, o gnosticismo não é isso, tá? Então aqui eu só mostro para vocês o que é a história do cristianismo, porque eu acho que se você fala que você é cristão, você precisa ter conhecimento. Então, conhecer a história, como foi formado o cristianismo, como foi formado, por que existem várias igrejas, por que existe a igreja católica, por que tem tantos livros na Bíblia, por que umas pessoas falam assim. Então, esses questionamentos é o mínimo que um cristão deve fazer. Porque a gente está 2000 anos após a vinda de Cristo, daqui a pouco 2032 faz... 2033, vamos supor aí que seja mesmo esse período, faz 2000 anos que Jesus deixou a Terra e ressuscitou. E aí o que você vê? A gente tem tecnologia como ChatGPT, tem internet, e as pessoas não têm a capacidade de pesquisar. Se você pesquisar quais são os livros que foram excluídos da Bíblia, livros apócrifos, e ler 2, 3, você já começa a questionar quando você vai na igreja e entender por que eu tenho que dar dízimo, por que eu tenho que seguir um pastor, seguir um bispo, seguir essas ordens, por que eu não posso simplesmente buscar Deus dentro de mim, por que eu tenho que fazer, de onde eu vim, para onde eu vou? E essas respostas nunca as igrejas respondem, mas esses livros Jesus responde. O Tempo Fantasma? Eu nunca vi esse não. Então eu acho assim, é um conhecimento que vale a pena, por isso que eu faço isso, eu prego
o gnosticismo faz muitos anos, eu aprendi com 15 anos, eu tô com 40, então tem 25 anos que eu falo, que eu entendo, que eu leio, que eu busco, e o maior é para mim mesmo, e aí o que eu posso fazer por vocês é trazer, através de alguns vídeos, através de coisa, a lembrança de vocês. Aí quem realmente é gnóstico, quando você vê isso, isso toca no seu coração e te dá aquela start de você começar a sua busca. E cada um tem um período. E tem um livro até do Paulo Coelho que fala do caminho do peregrino, que ele fala que as pessoas têm um momento certo dela estar preparada e ela começar o caminho para o autoconhecimento. Então, obrigado. Então eu acho que vale muito, sabe? Porque a gente tem tanta gente falando coisas ruins, tanta gente falando de outras coisas e tanta gente propagando mentiras. Hoje a gente tem radicalismo cristão, tem radicalismo de outras religiões. Então, trazer a verdade, eu fico até feliz quando eu vejo outros canais falando e eu falo assim, vocês podem pegar meus livros, pegar meus vídeos, compartilhar, salvar, republicar nos seus canais, nos seus lugares, nos seus perfis, não precisa nem me copiar ou me marcar, pode compartilhar, porque isso aqui, quanto mais pessoas tiverem, mais a gente está libertando pessoas da cegueira e trazendo elas para o autoconhecimento, tá? Então eu acho que a ideia disso, desse perfil é essa, tá? O meu intuito aqui não é ficar rico vendendo livro, tanto que se fosse ficar rico eu faria comédia stand-up, eu sou engraçado, não quero. Mas eu trabalho, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha profissão, fiz MBA, fiz faculdade, fiz outras coisas e trabalho com outras coisas, isso não é o meu intuito aqui. E é como Jesus diz, né? A gente... o trabalhador é digno do seu salário. Então as pessoas confundem isso, acho que se ela está na igreja lá, aí ela tem que receber um salário porque ela está lá orando pelas pessoas, está disponível, faz culto 2 vezes na semana e recebe um salário de 10, 15 mil reais, enquanto as pessoas estão pobres ali. Mas não, se você tem mão, você tem que ir lá trabalhar. No mínimo os pastores, os bispos deviam ter um emprego e nas horas vagas ali no domingo fazer uma reunião entre as pessoas ali e cada um contribuir. Mas essa não é a ideia deles, tá? É enriquecer mesmo. As pessoas querem estar de Rolex de 150 mil reais no pulso. Se Jesus falava que era para você andar só com uma roupa e não levar duas, falava para os discípulos. Leva uma só. Quando você for, você leva uma túnica, não é para você levar duas. E aí hoje as pessoas vão lá pregar de Gucci, de coisa, e ainda jogam isso na cara das pessoas que estão ali nas igrejas. E elas estão aplaudindo, devendo aluguel, se endividando, às vezes para aparecer com eles também, e aí aceitando a acepção de pessoas. Hoje as igrejas criam... Nós estamos no fim dos tempos, cara. Na minha época, 20 anos atrás, quando eu ia ainda à igreja evangélica, quando eu tinha uns 15 anos, eu ia na Renascer. E olha que lá já tinha, assim, as pessoas gostavam de riqueza, né? Oi, boa noite, Fábio. Tudo bom, meu amigo? Mas na época não tinha esse negócio de ter área VIP, né? E a gente tinha o edifício Copan em São Paulo, que era o maior edifício. Sempre a gente tinha umas vigílias lá, tinha alguma coisa dos jovens. E aí as pessoas podiam ter dinheiro ou não, todo mundo ficava junto ali, pulando, e rico. Tinha um espaço Renascer também, parecia rock and roll lá, ficava pulando lá, tinha umas bandas que era tipo rock. Era rock gospel, gente, era terrível. Aí eram uns bate-cabeça que tinha lá. E aí, mas não tinha essa acepção de pessoas ainda. Eles tinham, mesmo na Universal, eu nunca vi na Universal, e olha que eu não gosto da Universal, ter área VIP. Aí hoje essas igrejas pretas, né, eu não vou falar o nome delas, criam área VIP porque quer que o Neymar vai, quer que o primo rico lá vai, e aí fica num lugar separado, paga ali para ter com cafezinho todo, e os crentes comendo pipoca no final, ainda uma pipoca inflacionada ali de sei lá quantos reais. Então isso não é o cristianismo. Se você acha que você está também do jeito deles. E eu acho que o cristianismo verdadeiro, ele realmente é interior e não é exterior. Não tem problema nenhum você ter dinheiro, não tem problema nenhum você ter as coisas, contanto que você não se apegue às coisas, contanto que você não fique ostentando para humilhar as outras pessoas e também que você não se apegue e também que não venha dos outros.
Então, você ter dinheiro que vem do seu trabalho, se você estudou, fez faculdade, ou criou um negócio, não tem problema. Vai lá, faz alguma coisa, escreveu um livro, fez um vídeo, viralizou, colocou lá no YouTube, fez. Beleza, não veio de velhinhas, senhoras que estão ali com o dinheiro da aposentadoria, aí elas pegam o dízimo da aposentadoria, que já é R$ 1.500, elas pegam lá R$ 150 e dão. Aí faz um carnezinho do Gideão lá na TV, faz o carnezinho e dá ainda mais R$ 200, R$ 300, ainda coloca no CPF. E se você vê, eles colocam no CPF que se a pessoa não pagar, ela vai para o Serasa, porque ela se comprometeu a pagar a televisão, a parcela lá para as pessoas terem um canal de televisão, para eles alcançar mais pessoas. Hoje, tanto que a Record é uma televisão criada por uma igreja. E hoje você vê qual o tamanho disso. Então, quantas pessoas... É igual o jogo de tigrinho. As pessoas pensam que dando ali, elas vão receber. E realmente é essa propaganda desse evangelho da prosperidade. É como se fosse um jogo de cassino. Se eu der 10% do meu salário, Deus vai tirar o devorador e eu vou ter mais. E se eu fizer o sacrifício de Israel, pegar mais do que eu tenho ainda, Deus vai me dar mais. Se eu vender minha padaria, se eu vender meu apartamento, meu carro e der para o pastor, Deus vai me dar mais. E aí a pessoa tá dando, por quê? Porque ela sempre quer mais e achando que Deus é um gênio da lâmpada, que quanto mais você faz, você vai falar lá, ele só vai esfregar e vai dar, sem uma mudança interior, sem um conhecimento, não, só de você ficar ali ouvindo alguém falar e pegar uma parte, um versículo da Bíblia e fazer os 10 passos para sua vitória, uma campanha de 5 passos para conseguir seu marido de volta. Parece esses lugares que as pessoas fazem amarração, a igreja também tem um sal grosso lá e as pessoas jogam e falam, ó, você quer seu marido volta? Faz essa campanha aqui, seu marido vai voltar. Não importa se seu ex está casado já com filho, Deus vai tirar ele lá da nova família dele e vai trazer você de volta. Então, é isso mesmo. Então, assim, isso que eu tô trazendo aqui é mais para contextualizar, porque as pessoas falam, o gnosticismo é uma heresia, o gnosticismo é algo ruim. Mas como é algo ruim se não é algo que está tirando nada de você, mas algo que está te dando autonomia? Porque aqui eu não estou falando para você, olha, vai na minha igreja ali, me dê R$ 10, R$ 100 do seu salário. Não, aqui eu estou falando para você, lê esse livro, e esse livro vai falar para você quem você é. E aí esse livro vai te dizer aqui, ó. Tem até um livro aqui, o Diálogo do Salvador. É tão bonito esse livro. Jesus vai falando com os discípulos, conversando. E ele fala assim, Judas disse, diz-me, mestre, o que é o começo do caminho? E ele disse, amor e bondade. Pois se uma dessas coisas tivesse existido entre os governantes, a perversidade nunca teria vindo à existência. Mateus disse, mestre, tu tens falado sobre o fim de tudo sem preocupação. O mestre disse, vós tivestes compreendido todas as coisas que eu vos tenho dito, e as tivestes aceitado com fé. Se vós já as conheceis, então elas são vossas, se não, então elas não são vossas. E eles disseram a ele, qual é o lugar para onde estamos indo? O mestre disse, permanecei no lugar onde possais ser alcançado. Maria disse, tudo estabelecido consequentemente está visível. O mestre disse, eu vos tenho dito que é aquele que é capaz de ver que revela. Seus discípulos, somando 12, perguntaram a ele, mestre, aí aqui está em reticências, tá, porque faltou algumas coisas. Mas aqui, você entende? São conhecimentos que se você ler de uma vez e não conhecer os outros livros, você não compreende. Porque você precisa ter todo um conhecimento do gnosticismo para entender o que Jesus estava falando. Imagina se ele falasse isso para as multidões. Ele estava falando isso para os discípulos, e os discípulos eles começaram a compreender isso depois que Jesus ressuscitou. Então quando eles perguntam aqui, mestre, como o senhor fala do fim do mundo sem preocupação nenhuma? Você nem fica preocupado em falar assim. E Jesus fala, porque se vocês compreenderem o que eu estou falando para vocês, vocês não vão precisar se preocupar com o fim do mundo, com nada desse mundo.
Porque tudo está dentro de você, onde você pode alcançar, que é dentro de você. Não é um lugar, não é outro lugar, não é ir lá no templo, não é lá no monte em Jerusalém. Tanto que ele fala para a mulher, não é nesse templo, nesse monte aqui de Israel, ou no monte lá em Jerusalém, onde Deus é adorado. O Pai é espírito e verdade. Então, não importa que você adore ele em espírito e em verdade. Então, esse é o conhecimento. E aquele que revela é aquele que compreende. Igual eu revelo porque eu compreendi. Então, você tem que ser aquele que compreende para revelar. Então, tudo isso que ele fala de amor e bondade, aqui ele fala do... Porque se os governantes, que são os arcontes, que é Jeová, que é esses deuses aí, se eles tivessem compreendido e tivessem amor e bondade, o maligno não teria vindo para essa existência, não teria toda essa existência maligna aqui. Mas eles não têm. Então não espere desses deuses o amor e bondade. Eles não têm, eles só vão trazer destruição para o mundo, que é o que acontece. Então é isso que Jesus fala, e aqui tem várias outras frases de Jesus. Então você entende como uma religião conseguiu destruir as melhores palavras de Jesus e tirar e construir um império, que para mim o Império Romano não acabou, ele só continuou com a Igreja Católica. Tanto que hoje, né, essa semana, a gente acaba vendo o poderio da Igreja no mundo. Tanto que o Papa eleito foi um americano, e quando... eu vi até no jornal, no vídeo, não sei, quando saiu a fumaça branca lá, parecia o show da Lady Gaga lá, as pessoas estavam gritando lá, esperneando, e parecia mesmo assim, a maioria das pessoas que estavam lá, assim, começou a gritar numa euforia, igual estavam gritando no show da Lady Gaga lá, porque é como se fosse um popstar, o Papa, e aí eles acreditam, né, realmente que ele é o representante de Deus na Terra. Eles colocam isso, né? Quem é católico respeita a fé de vocês, tá? Eu tô falando a minha opinião aqui, na minha visão do gnosticismo. Então eles acreditam que o Papa é realmente, que é escolhido ali pelos... acho que 89 bispos tinham que votar nele, cardeais, então tinham 130, 140, igual votar no Senado lá na Câmara. Então você precisa de 70% dos votos, e aí Deus que escolheu, e aí um cara que ninguém imaginava, nem conhecia até ontem, eu nunca tinha ouvido falar desse americano, aí ele se dá o nome de Leão, e agora ele é o dono de tudo. Então a Igreja Católica, alguém fala, mas ele não tem salário, né? Eu vi até uma reportagem. Mas ele tem o Banco do Vaticano tudo nas mãos dele, se ele quiser, o que ele quiser, viajar para onde for, tem um exército todo, é um país inteiro, praticamente um exército, tem controle de terras, imagina quantas terras que eles não têm, igrejas suntuosas, e isso Jesus não pregou, gente. Tem um livro que Jesus fala assim, são algumas frases de Jesus, e aí ele fala assim, os discípulos perguntam para ele assim, mestre, onde é que nós devemos construir um templo para adorar a Deus, para colocar? Aí Jesus falou, vai lá na água e construa um templo em cima da água. Aí eles falam, mas não dá para construir em cima da água. Ele falou, assim, também não dá para misturar as coisas de Deus com as coisas desse mundo. Não dá. Então não dá para você construir um templo dentro da água, em cima da água. Assim também não dá para você construir algo para adorar a Deus na terra, que é uma coisa material, que é algo material, porque Deus não é material. Deus é espírito. E hoje eu até postei uma parte do livro Ensinamentos de Silvano, que também está na Bíblia Gnóstica, e aí ele fala, Deus, esse livro é incrível, se você quer aprender, lê o livro Ensinamentos de Silvano, anota aí, porque ele é só de ensinamentos mesmo, ele ensina como você ser cristão de verdade, e não é igual as cartas de Paulo, com regras de, a mulher tem que usar véu na igreja, não, é como você ser interiormente. E aí ele fala assim, se você achar que o Deus do todo está em um lugar, então esse lugar é maior do que Deus. Porque a lógica é a seguinte, se eu estou dentro da minha casa, a minha casa é maior do que eu. Essa sala aqui, eu estou numa sala, essa sala é maior do que eu, se eu estou dentro. Então se eu falar Deus está na igreja, então a igreja é maior. Deus está no céu, o céu é maior. Deus está lá no trono e está um céu maior.
Mas não, nós estamos em Deus. Tudo está dentro de Deus. E tudo é Deus. Essa é a compreensão. Você entender a grandeza. E mesmo assim, não coloque Deus em uma limitação. Você não consegue, ele é inefável. Então eu não posso dar um tamanho para ele, uma dimensão. Até se eu falo Deus é tudo, mesmo assim não é, porque Deus é mais do que tudo. Deus é inefável, Deus não tem limite. Tudo tem um limite. O todo tem um limite, mas Deus não. O todo está dentro de Deus, mas mesmo assim Deus é infinito. Então Deus está sempre expandindo, está sempre essa energia primordial que não tem limite. E o todo, quando a gente fala o todo, é tudo que a gente consegue compreender, todos os universos, todas as coisas. Tudo isso está dentro de Deus. E aí no Evangelho também de Tomé, Jesus fala isso e explica isso. Ele fala, olha, rachai um pedaço de madeira e eu vou estar lá. Levanta uma pedra e eu estou ali, eu estou em tudo. Vocês vieram da luz e vocês vão voltar para a luz. O Pai do todo é luz, eu sou energia, eu sou luz. Então, tudo isso, quando a gente pensar em matéria, energia, em átomos, isso daí, as pessoas hoje é muito fácil para a gente compreender, porque a gente fez ensino médio, ensino fundamental e aprendeu o desenho das partículas, de um elétron, de um átomo e tudo isso daí. Mas naquela época ninguém sabia isso. Essa questão de átomos, de energia, isso daqui, foi descoberta há 100 anos atrás. Então, você pensar que alguém há 2.000 anos atrás veio e trouxe esses conceitos de física quântica, de entender que tudo é feito da mesma coisa, isso é muito poderoso. Isso realmente é para você entender. Quando as pessoas questionam se Jesus era homem ou se era Deus, se Jesus era um profeta, se era Deus ou não, é porque elas não conhecem os livros gnósticos. Aí realmente, se você ler só os livros da Bíblia, dá vazão para pensar nisso, porque você vê ele como um menino, depois aparece com 30 anos, aí era filho de carpinteiro, eles vão sempre humanizando Jesus ali. Aí coloca Jesus como se ele chorou, aí coloca Jesus como se ele suou sangue, aí coloca Jesus como fraco. E aí a ideia na igreja, isso que eu quero que vocês tomem muito cuidado, gente. Quando você vai na igreja, principalmente na igreja católica, o lugar, a ideia de Jesus sempre é Jesus na cruz e com cara de sofrimento, chorando. E aí quando você vê, até nos filmes, quando você vai ver um filme de demônio, né? Eu adoro ver filme de demônio, daqueles de exorcismo. Porque lá você vê o padre, parece que sempre tá fraco e sempre tá perdendo pro diabo. E aí quando vê e vai na igreja, e aí o padre, alguém vai falar de Jesus, e vai falar, Jesus me salva. Jesus tá lá na cruz, e tá lá com aquela cara de sofrimento. Ninguém mostra Jesus ressuscitado, Jesus como luz. Os gnósticos, eles não veem Jesus na cruz. A gente vê Jesus como o Jesus vivo. Depois que ele ressuscitou, ele se torna luz e tudo. Tanto que no Evangelho Apócrifo de João, é muito legal, vocês leiam também. Quando João vê Jesus, ele está lá andando lá, depois de Jesus já morreu, aí chega um fariseu e fala assim, você não era o discípulo daquele cara que chamava Jesus lá, que foi crucificado? Cadê ele? E agora? O que você vai fazer? Você correu atrás de uma mentira, tá? E começa a zoar ele lá. Aí João começa a ficar meio triste. João se afasta lá e começa a ficar triste lá. E pensar, e fala assim, tá, mas por que Jesus veio? Por que ele falou que ele iria e depois iria voltar? E quem é o pai dele? Por que ele não mostrou pra gente realmente quem é o pai dele e tal? E começa a fazer esses questionamentos. Aí no momento que João começa a questionar, fala que ele conta, lá no livro conta, que ele viu um clarão. E aí um clarão aparece na frente dele. Sempre os livros gnósticos é assim, eles vê luz, gente. E aí ele vê uma luz. Aí ele vê uma luz na frente dele, e essa luz se torna na forma de uma criança, e depois na forma de um jovem, e depois na forma de um velho. E aí essa luz começa a mudar. E aí ele fala, não era uma forma ou várias formas, era uma forma que se transformava em várias ao mesmo tempo, e ficava mudando. Se fosse hoje, iriam falar que era um OVNI. E aí ele fala assim, e essa voz começou a falar comigo, João, por que você está com medo?
sou eu, Jesus, eu tô aqui falando com você. E aí essa voz fala com ele, não aparece falando assim, a luz, sempre a luz aparece e fala com ele ali através. E aí começa a explicar para ele. Aí João pergunta, quem que é a mônada? Quem que é a unidade que você falava? O Pai. Aí Jesus começa a falar para ele, o Pai ele é inefável, não é esse Deus que os judeus adoram. O Pai não tem forma humana. Ele não, o Pai é bondade, ele não tem bondade, ele é a bondade. Então ele começa a falar várias coisas do Pai, aí explica como foi feito o Espírito Santo, que é a Sofia, que veio do Pai, depois como foi feito o Salvador, Jesus, e como foi feito tudo e todo o universo aí. Leiam um livro Apócrifo de João, gente, é muito bom. Então tudo isso eu trago para vocês aqui. Hoje eu não vou ficar lendo um livro e trazer muito, porque às vezes é maçante, às vezes eu faço para depois eu postar, para as pessoas poderem ver partes dos livros e ler, né? Porque tem gente que não gosta de ler. Então, ouvir alguém lendo, às vezes é mais fácil, ver um audiobook e tal, para vocês é mais fácil. Mas eu acho que vocês deveriam ter o hábito de ler, porque quando você pega e lê palavra por palavra, e você volta ali, você raciocina melhor e fixa melhor. A forma de você ouvir um audiobook, de você ouvir um vídeo falando, é interessante por um momento para você saber o que é, mas para você realmente meditar no que você está lendo, ali falando, a leitura é o melhor. A leitura é algo criado por Deus, gente, que é coisa incrível. Tem um que fala sobre ajudar o próximo, pois já somos possuidores de tudo. Eu não sei essa daí de ajudar o próximo, que é possuidor de tudo, não, Kevin. E aí, meu amigo? Eu não lembro essa passagem, não. Mas o conceito maior do gnosticismo é o amor, gente. É amor, amor e amor. A gente tem que amar. E primeiro você tem que amar a si mesmo, aí você conhece a si mesmo, aí depois você vai amar o próximo como a ti mesmo, entendeu? E quando você ama a si mesmo, você está amando a Deus porque você é um com Deus, tá? Porque Deus está dentro de você. Primeiro você tem que encontrar Deus dentro de você para depois você amar. As pessoas falam assim, eu amo Deus, mas nem sabem quem é Deus, entendeu? As pessoas falam, eu amo Deus acima de todas as coisas, mas elas não conhecem Deus. Como você vai amar alguém que você não conhece? Você vai casar com alguém que você não conhece? Não, você tem que conhecer profundamente. Então, primeiro você tem que conhecer você profundamente, aí você conhece a Deus, porque Deus está dentro de você. Deus é a centelha divina, a força interior que está dentro de você. Aí, quando você conhece isso, aí você está pronto para amar o mundo, amar as pessoas, trazer tudo. Porque senão, você vai trazer só o ruim dentro de você. Jesus fala, você tem que dar luz ao que tem dentro de você. E se o que tem dentro de você for mal, você vai dar a luz a algo mal. Se o que tem dentro de você for bom, você vai dar a luz a algo bom. E se você tiver algo mal dentro de você, não tiver nada dentro de você, você vai morrer. Você vai dar luz a nada, vai morrer. Então a gente tem que se encher de conhecimento. E autoconhecimento é tudo. Não sei quem me perguntou hoje, uma seguidora me perguntou por mensagem. Aí eu expliquei um pouco disso. Eu falei, você tem que conhecer, que ela queria saber tudo de uma vez. Quem é a Sofia, quem é o Demiurgo, se é Enki, se é Enlil, e querendo saber que eu fizesse um resumo. Eu falei, não dá para fazer um resumo para você sobre isso. É algo que você tem que ler vários livros, e o primeiro passo é você se esvaziar do que você já sabe. Porque o que eu percebo que as pessoas fazem, elas vêm cheias. Eu conheço a Cabala, eu conheço os Sumérios, eu conheço o judaísmo, conheço tudo. E aí eles tentam fazer do gnosticismo uma junção das coisas que eles já conhecem. Aí fala, porque se Jesus fala do arconte, o arconte é Jeová, o arconte é o Enlil, é o Enki, e aí você se perde, porque você tenta fazer, você não tem que fazer nada. Você tem que se esvaziar de todo o conhecimento que você já teve prévio, finge que você não sabe nada, e você não sabe nada, eu não sei nada, e lê esses livros sem julgamento, só lê, e ouve o que Jesus estava falando. Imagina se você estivesse na frente de Jesus, e Jesus começasse a falar, olha, o universo foi feito assim, assim, assim. Eu estou falando porque eu estava lá. Eu criei o universo. Aí você chega para Jesus e fala, não, mas eu ouvi que o cara lá falou que os sumérios que criaram lá, os deuses sumérios que fez.
Você está falando para o cara que estava lá, que criou, que você ouve uma história de um outro. Ah, porque o Moisés falou que Jeová criou em 6 dias lá, mas Jesus é que estava lá e Jesus é quem criou. E ele está contando a história, você está interrompendo ele, trazendo preconceitos que você já tinha, porque na Cabala fala que tem as 10 sefirás, que tem isso, no jainismo fala isso, no hinduísmo fala isso, e você está questionando quem criou. Então, se você é cristão, você tem que acreditar que Jesus é que criou tudo. Jesus é o Pai, tá? Jesus e o Pai são um. Então, quando eu falo Jesus que criou, porque é Jesus que criou tudo. Não foi Jeová, não foi deuses, não foi ninguém, foi Jesus. Esse é o conceito do gnosticismo, gente. Jesus é o Salvador, é o Logos, tá? Eu desenhei uma vez aqui, eu gosto de desenhar. Eu vou desenhar de novo, tá tudo ao contrário, mas eu vou explicar para vocês de novo como é o gnosticismo. Prestem atenção. Esse é o conceito. Esse daqui é o Espírito Invisível. Espírito Invisível, dá para ver? Isso daqui é tudo, o universo inteiro antes de existir. Não existia nada, é só luz aqui. Ele é um pleroma, é luz, não tem matéria. Aí ele quis criar uma imagem dele, porque ele falou, eu preciso me manifestar para alguém, porque eu sou eu sozinho aqui, existo, vamos fazer uma bagunça aqui. Não uma bagunça, mas vamos fazer algo bom. Aí ele criou o Pai, que é a imagem dele. O Pai é a imagem do Espírito Invisível, porque o Espírito Invisível ninguém conhece, ninguém viu, nem Jesus viu ele. Só o Pai. E aí isso aqui é um espelho. Então isso aqui é uma imagem. Como se você está me vendo assim, como se fosse uma imagem, num espelho meu. Mas esse que você está vendo é só uma imagem de mim, não sou eu. Eu estou aqui e vocês estão me vendo de onde vocês estão. Você está aí no interior de São Paulo, Kevin, o outro está no Mato Grosso. Cada um está num lugar. Isso é uma imagem. E o Pai é uma imagem do Espírito Invisível. Então o que realmente existe é o Espírito Invisível. Nada além dele existe. É isso que eu quero dizer. Tudo é Ele. Tudo é esse Espírito Invisível. Nós, o Pai, Jesus, tudo é uma imagem dele. Vocês entendem? Tudo é uma criação, é uma imagem. Ele quis criar, e aí ele criou uma imagem, como se nós fôssemos tudo um pensamento dele. Pensa assim. E aí ele cria o Pai. Por isso que, e aí no Evangelho de João, no Apócrifo de João, fala assim, que o Pai tem a aparência dele, mas não tem o mesmo poder que ele. Tá? Então, eles daqui têm poder, power, mais. E esse tem power. Certo? Porque ele é só uma imagem. Isso é um espelho. Tá tudo ao contrário, eu sei aí. Aí, o Pai teve um pensamento, que a imagem pensou. O Espírito Invisível, ele não pensa, ele não fala, não faz nada. Ele só é. Aí o Pai pensou, e o pensamento do Pai é a Sofia, é a Barbelo, a primeira a vir, a pronoia. Pronoia é primeiro pensamento, nous é pensamento, pronoia, protenoia é o primeiro pensamento. Então essa é a Sofia, a Barbelo, ou primeiro pensamento. Aí, dos dois, se você é o Pai e você pensa... Quando eu penso, eu tenho que falar, certo? Então, a voz, o logos, a primeira palavra... Oi, Marcos, tudo bom, meu amigo? Boa noite. E olha que eu acabei de falar do Mato Grosso, aí você entra aí. Tá adivinhando que você entrar. Aí a palavra que vem do pensamento e do Pai, que é a mãe, né? A palavra é Jesus. Palavra. Que é o logos. Jesus... Ele é o Logos. Logos. Entendeu? Então, isso daqui é o gnosticismo. Tudo é o Espírito Invisível, mas tudo o resto é uma imagem dele. Então, ele cria o Pai como uma imagem dele, aí o Pai pensa e cria a Sofia, gera, né, a Sofia, e os dois juntos, eles se unem e geram Jesus, que é o unigênito. Por isso que é unigênito. Para ser gerado, precisa de um pai e de uma mãe. Isso que não tem na Bíblia tradicional. Na Bíblia tradicional, fala assim, Jesus é o unigênito de Deus. Mas como Deus teve um filho sem uma mãe? Você nunca parou para pensar nisso? E quem é a mãe? A mãe é o Espírito Santo, é a Sofia. Porque o pensamento
é meu, mas o meu pensamento não me obedece. Você percebe que se você pensa, você não tem controle sobre o seu pensamento. Ele vai, ele faz. Eu tô aqui falando com vocês, mas tô pensando no que eu tô falando com vocês. Minha mente tá aqui pensando no que eu vou falar depois. E a mente tá me ajudando aqui. Assim, a Sofia, ela é uma ajudante do pai. Assim como o pensamento, a sua mente, ela te ajuda, assim a Sofia é a ajudante do pai. Quando você tem uma esposa, vamos dizer assim, né? Hoje a maioria das esposas ajudam os maridos e os maridos ajudam a esposa. Mas a ideia na Bíblia fala que é a mulher ajudadora. Por quê? Porque é o pensamento. Você não é nada sem seu pensamento, sem o raciocínio. Então, a Sofia é quem raciocina. Aí ela vai e cria, os dois fazem amor e criam Jesus, entendeu? Aí Jesus é o criador. Quem cria tudo é Jesus. Eles não criam. Aí Jesus começa a criar. Cria. Jesus começa a criar o que? O pleroma. Aí o pleroma que a gente fala aqui são as emanações do Pai. Tudo isso daqui, o Pai, ele começa a se emanar. São 30 pleromas, então tem várias pleromas lá. E aí tem os nomes deles na Bíblia Gnóstica, tem vários livros que tem os nomes deles lá. E aí eles são emanações da luz, como se a luz tivesse vários raios. A luz não tem ultravioleta, raio X, raio V, raio Z, tem um monte de raio da luz. Essas refratações da luz é como se fosse o pleroma. Então, isso é a luz. A luz não é uma coisa só, mas ela se divide em várias frequências. Assim é o pleroma. E tudo isso é luz. E aí, quando a Sofia, ela... Não é essa Sofia aqui, é a filha dela, a Sofia Zoe. Tem a Pistia Sofia. Aí ela vai, que é fé. Aí ela vai e quer criar algo sem o consentimento do pai. Aí ela cria o Demiurgo, aí o Demiurgo cria os arcontes, aí eles criam a matéria, gera a matéria, que é a ausência da luz, que é a escuridão, e aí gera a gente, os humanos, e aí a gente é esse corpo miserável aqui. Aí a Sofia e o pai, eles têm um plano, jogam as gotinhas de luz dentro desse corpo, e alguns são gnósticos e outros não. Alguns têm a luz e outros não. Por isso que Jesus fala, muitos são chamados, poucos escolhidos, nem todos são filhos de Deus, nem todos serão salvos, tal, porque uns têm a gnose e outros não. Então não é todo mundo que tem essa centelha divina. Por isso que eu não prego para todo mundo, por isso que eu não fico preocupado, meus vídeos não têm 1 milhão de visualização, nem poderia, senão eu estaria errado. No dia que eu tiver, tipo, todo mundo me adorando, vendo meus vídeos ou seguindo, é que eu tô errado. Quando você vê um pastor, alguém que todo mundo tá seguindo ali, tipo Pablo Marçal, aquele Miguel lá, o menino lá do como é que é? Ai, eu esqueço como é que ele falava lá. The man, the best, the king of fighter lá. The king of fighter. Aí quando você vê isso daí, aí você... E a pessoa tem muita, porque a pessoa tá errada, gente. Porque o mundo é do maligno. Se aparecer um monte de gente aqui entendendo isso, eu vou parar de fazer isso, que daí isso não é de Deus. Porque Jesus fala, é 1 em 1000 e 2 em 10 mil, sem brincadeira agora. Jesus fala isso nos livros. É 1 em 1000 e 2 em 10 mil. Então, de 1000 pessoas, uma que eu falar vai entender. De 10 mil pessoas, 2. E é assim mesmo. Por isso que Jesus ele não veio para milhares de pessoas. Ele falava com os discípulos. Imagina, se fosse para eu, esses dias eu estava bravo com Deus. Ai, Deus, eu quero ser milionário. Eu gosto de dinheiro, tá? Gosto. Mas não com o dinheiro dos outros, né? Eu quero com o meu trabalho. E aí eu falando para Deus, né? Queria dinheirinho e tal. Você quer dinheiro, você pede pro Espírito Santo. Aí você fala lá e tal. Aí eu falando assim, é o The Power, the King of the Best, isso. O cara fala inglês. Aí eu falando, né? Porque aí Deus falou assim pra mim, mas se eu quisesse que você fosse milionário, você já seria. Se eu quisesse que você fosse rico, você já seria. Você imagina, Jesus veio na Terra, se eu quisesse que ele falasse com os ricos, ele estava lá no meio dos ricos. Ele teria nascido, estaria lá na Grécia, em Roma, em qualquer lugar cheio. Mas eu quis que ele falasse lá com os perdidos lá. Pegou Pedro, pegou Tiago, pegou os pé duros lá. Então você vai falar para os pé duros, vai ficar lá, você tem que estar lá no meio lá do povo lá. Eu falei, é isso mesmo, porque se eu fosse rico eu não ia estar aqui não, gente. Eu ia estar numa lancha aqui, não ia estar nem aí para vocês. Então, a gente tem que ter essa noção de que realmente
Aqueles que são amados pelo mundo são odiados por Deus, e aqueles que são odiados pelo mundo são amados por Deus. Jesus falou, se eles me perseguiram, eles vão perseguir você também. Fica feliz quando eles te perseguirem. Fica feliz, se eles não me ouviram, não vou ouvir você também. Então muitas vezes as pessoas confundem muito, hoje tem o mundo gospel, né? E falar, todo mundo tem que ser, tem internet, tem que estar grande, tem que estar cheio lá de coisa lá. Não, gente, busque estar no caminho de Deus. Não importa se seja uma ou duas pessoas que estão te ouvindo, mas é melhor você falar a verdade do que se vender pela mentira. E não estar no lado dos arcontes e do diabo. O diabo existe, gente. Belial existe. Não é diabo que a gente ama, mas são os arcontes. Existem 7 arcontes do céu e 5 arcontes do inferno, tá? Do Hades. E aí, todos eles são maus, mas os do Hades, eles são piores ainda, entendeu? O próprio Belial, ele prendeu Yadabaoth, ele torturava Yadabaoth, entendeu? Ele é ruim pra caramba. Quando Jesus ele morre, ele desce lá no Hades, lá no inferno, pra libertar alguns gnósticos que estavam presos lá. Até Adão e Eva, lá, o povo lá. E aí o Tártaro, o Belial lá, eles falam assim, olha quem está vindo, é o Senhor, é o Deus de toda a terra lá tal. Igual tá lá no Salmos. Leia o Evangelho de Bartolomeu, eu acho. Então, realmente o mal existe. Hoje eu até postei um filme um negócio de... Como é que é? Invocação do Mal. Ah, eu adoro esse filme. Assista, gente. Aquela de casal lá, como é que é o nome deles? Tem os dois casal lá, Warren, os casal Warren lá. Mas é que eles fazem muita coisa católica lá. Mas é mais ou menos assim. Quando eu expulsava o demônio, eu só falava, Espírito Santo, amarra esse demônio aí, tá? Tô com uma saudade. Eu falei pra Deus, traz uns demônios pra me expulsar. Acho que tem uns 10 anos que eu não expulso um demônio. Porque eu não oro por mais ninguém. Ai, gente, é muito chato orar pelas pessoas. As pessoas têm que orar por si mesmo. Então, mas a ideia é o seguinte, não baixem a guarda. Você precisa ter conhecimento, porque a luz perfeita, que é esse entendimento que você é uma luz, só vem através da câmara nupcial, que é quando Jesus e o Pai se unem à sua alma. A sua alma é feminina e Jesus é masculino. Ele tem que se unir à sua alma e você alcançar isso. E isso é lendo, isso é buscando, é tendo esse conhecimento por você. Porque aí os poderes malignos, os arcontes e os demônios e nada vai poder te deter nem te ver. Então isso é uma invisibilidade que os gnósticos têm. Então isso é muito importante, porque senão você não vai conseguir viver e seguir esse caminho. Então é muito importante, porque quando você está despertando, é igual no filme Matrix. Os arcontes lá e os agentes deles vai vir. E eles usam qualquer pessoa, usa sua família, usa seus amigos, usa muita gente para te atacar. E aí você acaba ficando com raiva das pessoas pensando que são elas, mas não são elas. Por isso que até na Bíblia fala, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Porque eles usam as pessoas. Então, para isso não acontecer tanto, você precisa sempre estar cheio, revestido e se tornar luz perfeita. Isso está no Evangelho de Filipe, tá? Leiam. Quando você se torna uma luz perfeita, eles não te veem, então eles não te atacam. Não que nunca vai, porque você não consegue ficar 100% toda vez nesse estado. É como se fosse tipo... Deixa eu tentar explicar. É como um estado de... É igual no budismo, que eles falam assim, ser um Buda no Tantra. É que eu leio várias coisas, mas a gnose é um pouco diferente. Mas você não consegue estar nesse estado 100% toda hora. Não é assim, tipo... Mas tenta, ao máximo, cada momento estar conectado com Deus e como se você fosse uma testemunha de tudo. Deixa eu tentar explicar. Vou te dar uma aula agora de meditação, de autoconhecimento. Você não é esse corpo, tá? Eu não sou esse corpo. Então eu tô olhando para minha tela agora, não tô vendo vocês. Tô vendo Flávia Lúcia, tô vendo que ela escreveu, muito legal. Mas eu não tô vendo. Mas eu tô com frio. Tá chovendo, eu tô começando a ficar com frio. Mas eu tenho que entender que eu não tô com frio. É o meu corpo que está com frio. Você entende que muda um pouco a diferença? Eu senti um frio agora, eu senti. Mas não sou eu que estou sentindo frio. Eu posso continuar falando com vocês e entender, é meu corpo que está com frio. Senti minha garganta aqui. É meu corpo. Senti fome.
Eu não senti fome, é meu corpo que está com fome. Então, essa separação, quando você começa a se colocar como uma testemunha do que você sente, você já começa a pensar diferente. E isso é pensar. Quando você começa a entender que você não é suas emoções, eu tenho com saudade de uma namorada, de uma ex-namorada, ou saudade de, sei lá, eu não tenho filho, né? Da minha mãe, sei lá. Quem tá com saudade? É minha alma, não sou eu. Quem tá sentindo tristeza, ansiedade, não sou eu, é minha alma. Porque isso não é uma coisa que eu controlo, vem do nada. Tudo que vem do nada não é você. Então, do nada vem uma lembrança de uma pessoa. Não sou eu. Então, você não se identifica com isso. E aí você volta ao seu centro, entendeu? Esse centro é a gnose. É essa força interior, que é você saber que é o seu eu. Você não é o seu espírito. Então, você também não... Quando vem algo de... tô precisando de ser mais sábio, ter Deus, essa oração. Também não é você, é o seu espírito, entendeu? Você não precisa nada disso também. Quero ler mais, quero buscar, quero ir para a igreja. Isso é o seu espírito que quer, não é você. O seu espírito está buscando, o seu espírito está com medo. Passei num despacho ali, tô com medo. Aí o pessoal faz isso lá com o medo, tal. Essas coisas não é você. Então quem está com medo é seu espírito, não é você. Então você entende e observa isso. Cada momento que você consegue fazer isso, você está se distanciando da matéria e está se aproximando do seu eu interior, que é essa centelha divina. Aí quando você entende que você não é seu corpo, não é sua alma, não é seu espírito, quem você é? Você é Deus. Você é um com a luz. E aí você só observa tudo. Então quando acontece algum problema, você não deixa isso te abater. Na hora você já entende, calma, isso está prejudicando o meu corpo, isso está prejudicando minha alma, meu espírito, mas não me prejudica. Entende? Nada tem poder para te destruir, porque você é indestrutível, você não morre com o seu corpo, você continua, você vai para a luz, porque você é luz, você só vai passar de outro plano. Você não tem problema se você não ir para a igreja, isso não vai mudar a sua espiritualidade. Se no domingo, amanhã é domingo, aí você ao invés de ir para a igreja vai almoçar com a sua mãe. Isso não tem e não vai tirar você de Deus, porque Deus não está na igreja, você é Deus, entende? E é isso, as pessoas às vezes têm medo, porque se eu fizer, ouvir uma música do mundo, o pastor souber, eu não vou estar mais com Deus. Não, o pastor não é Deus, a música não é Deus, e não importa o que você faça com o seu corpo, você é luz, você é o Pai, entendeu? E na gnose é muito isso. Tem uma parte do Evangelho de Filipe que ele fala assim: você vê o sol, nesse mundo a gente vê o sol, mas a gente não é o sol. A gente vê a lua, mas a gente não é a lua. Você vê as estrelas, mas você não é a estrela. Você vê a sua casa, você vê as coisas, mas você não se torna o que você vê. No outro reino, no Aion, você se tornará o que você estiver vendo. Então você vai ver, você viu Jesus, você se tornou Jesus. Você viu o Espírito, você vai se tornar o Espírito. Você viu o Pai, você se tornará o Pai. Porque você vai se tornar aquilo que você está vendo. Porque o Pai, ele é imenso. Jesus, ele é imenso. É bilhões e bilhões, bilhões, trilhões de anos-luz. Para você ver ele, para você estar com ele, você tem que ser trilhões de anos-luz. Tem uma parte até que fala quando Jesus transfigurou e veio Moisés, Elias lá, e aí ele fica lá e aparece e tá os discípulos com ele. Aí os discípulos não iriam conseguir ver ele grande. Aí no Evangelho de Filipe fala que ele tornou os discípulos grandes para que eles conseguissem ver ele com Moisés e Elias também grande, espiritual. Porque o espírito é muito maior que esse corpo. Eu tenho 1,65 m, tipo, sou muito pequeno. Eu queria ser maior, mas estou num corpinho pequeno. Mas o meu espírito é muito grande, gente. Eu estou no universo inteiro. Então, para mim, não tem essa de, uma galáxia é longe. Sempre eu acho que as galáxias são tudo perto para mim. Porque na minha mente, eu sou, tipo, um com o universo, eu posso estar em qualquer lugar. E nos livros, Jesus realmente ele fala isso. Ele fala para os discípulos: eu vou levar vocês para o reino da luz, e quando vocês olhar para a terra vai ser um grão de areia. E vocês não vão estar vendo nada. Ixi, travou aqui. Selecione 2 objetos com a mesma forma. Então, ele fala assim: quando eu levar vocês para um outro reino,
vocês vão olhar para a Terra, ela vai parecer um grão de poeira, o Sol vai parecer uma bolinha, um grãozinho. E aí ele vai falando, mas toda essa viagem pelo universo, os discípulos têm que se tornar luz, têm que se tornar grande, porque esse corpo físico não aguenta, nem sai da atmosfera. E como é que você estaria no meio de regiões gigantescas se você não se tornasse luz, do tamanho de sóis, de estrelas? Então é isso. Você é luz, e você não é uma luzinha, assim. Quando eu falo centelha, né? Aí fica sempre aquela questão da gente ser pequeno. Parece, eu sou uma centelha divina, eu sou um pontinho de luz. Não, gente, você não é um pontinho de luz, você é luz. Você só está preso num corpo pequeno. É como se tivesse aqui. Essa água aqui, ela está presa nesse corpo aqui, que é a garrafa. Mas se você tirar a tampa e jogar, ela vai sair, vai se esparramar aqui no chão e vai ser uma coisa bem grande, porque ela não está limitada a essa garrafa, ela vai se esparramar, e aí junta com o ar, e quando ela evaporar, ela vai juntar com o vapor, a umidade que está no ar. O ar não tem umidade, então ela vai evaporar e vai se unir a tudo que está, e vai ser a umidade do ar. Assim somos nós. A diferença é que nós estamos condensados num negocinho, num corpinho pequeno. Mas a partir do momento que você sai desse corpo, você evapora e você se torna um com tudo. Assim como a água se torna um com a umidade, e aí ela evapora, e vira H2O, e vira oxigênio, e vira tudo, entendeu? Hidrogênio, oxigênio e tudo. Esse é o nosso problema. O problema é esse corpo, Kevin. O corpo criado pelos arcontes é uma prisão. Então a gente tem que se desvencilhar do corpo. Você não precisa morrer para se desvencilhar, entendeu? Depois a gente morre, mas você consegue fazer isso em vida ainda. Isso é a ressurreição. E aí quando você se torna uma testemunha, se torna luz, aí você sai do corpo, entendeu? Você consegue sair do corpo estando no corpo, porque seu corpo está aqui. Mas a sua centelha divina pode viajar pelos universos e pode ser um com tudo. E aí você vê tudo, e você sabe tudo, e todo conhecimento vem a você, que o Pai é você. Que o Pai está dentro, está fora, está tudo. Então esse é o princípio da gnose, gente. Eu tentei exemplificar aqui e trazer um resumo para vocês. Fazia tempo que eu não fazia live, eu não sei quando eu vou fazer de novo, que é só quando Deus quer, e quando eu não tenho preguiça, mas eu estou trabalhando demais. Até no fim de semana eu estou trabalhando. Mas eu gosto. Então, eu espero que vocês tenham tido mais vontade de ler, de buscar, tá? Leiam a Bíblia Gnóstica, porque esse é o livro mais completo que eu já fiz. Porque quando eu era criança não tinha isso não. Eu tinha que comprar vários livros. Lá tinha era um grupo, lá era 4 livros, os proscritos apócrifos lá. Aí eles tinham vários livros apócrifos e alguns gnósticos. Eu nem sabia qual era a diferença de gnóstico ou não. Aí esses daqui também não tem o Evangelho de Valentino e não tem o Pistis Sophia, que para mim o Pistis Sophia é o mais importante de todos os livros para vocês lerem. Esse daqui tem tudo, gente. Deve ter algum que eu não coloquei, mas se eu descobrir ainda um dia um novo, eu coloco. No inglês eu coloquei inteiro do Atos de Tomé, depois eu vou atualizar isso para colocar o Atos de Tomé inteiro. A gente não diz que os planetas são os arcontes, não. Algumas vertentes, algumas pessoas lá atrás, eles tinham essa ideia, mas a gente não pensa que o planeta é arconte, não, tá? Pessoas que não entendem o gnosticismo, eles fazem isso. A gente tinha aqueles fatos desconhecidos, Ivan Lima, assim, eles leem superficialmente alguma coisa que estudaram sobre o gnosticismo, mas quando você lê a fundo os livros, você entende que os arcontes não são os planetas, tá, gente? Não é nada físico, material pra gente ver, é todo invisível que você não tá vendo, ele tá aí do seu lado, aí um arconte aí, tá em todos os lugares aí. E eles estão na Terra, gente, eles não estão nos lugares, foram lançados aqui na Terra e estão aí fazendo um monte de bagunça para vocês no governo, nas pessoas, e lutando entre si pelos países e pela humanidade. Então aqui tem o livro Pistis Sophia, que também vocês têm que ler, que é bem grande, mas vale muito. Eu amo esse livro. Aqui, Jesus fala: o sal é bom, porém se tornar estéril, como salgará? Não é adequado para o paladar nem para a terra, apenas para ser deitado fora. Quer dizer, bem-aventurados são aqueles que recebam os mistérios do inefável. Contudo, uma vez que os profanem, não são dignos de regressar sucessivamente ao corpo. A partir desse momento, qualquer que seja o motivo, serão arrojados às trevas,
exteriores para perecerem nessa região. E quando disse isto, o Salvador assentiu, dizendo: Bem o disseste, luz pura e espiritual Maria. Essa é a solução da palavra. E Maria continuou dizendo: Meu Senhor, todo aquele que tenha recebido os mistérios do primeiro mistério, os mistérios do inefável, que não os tenha profanado e cuja fé neles seja sincera e sem dissimulação, mas que devido à coação do destino tenha pecado novamente e se tenha voltado a arrepender, implorando por qualquer dos mistérios, quantas vezes será perdoado? E o Salvador respondeu dizendo a Maria no meio dos seus discípulos. Percebe que sempre Maria que fala, gente. Ele ama Maria, Maria que é a poderosa. Amém, amém vos digo. Todos os que recebam os mistérios do inefável e ainda os mistérios do primeiro mistério e pecam, todas as vezes por causa da coação do destino, se ainda vivos, se arrependem novamente e permanecem em qualquer dos seus mistérios, serão sempre perdoados, porque esses mistérios são misericordiosos e outorgam sempre o perdão. Por esta razão eu vos disse anteriormente, esses mistérios não só perdoam os pecados que se cometeram desde o princípio, como não os atribuem a partir desse momento. Isto vos informei, isto vos afirmei. Receberão arrependimento em qualquer momento e ser-lhe-ão também perdoados os pecados que novamente cometam. Se por outro lado, aqueles que recebam os mistérios do mistério do inefável, dos mistérios do primeiro mistério, voltarem a pecar e desencarnarem sem arrependimento, estarão na situação daqueles que não se arrependeram e os profanaram. A sua morada estará no meio das faces do dragão das trevas e perecerão sem ter existência para sempre. Por essa razão vos afirmei, todo aquele que receba os mistérios, se conhece a hora de sua desencarnação, poderá cuidar de si próprio para não pecar e assim herdar o reino da luz para sempre. Depois de o Salvador dizer isto aos seus discípulos, continuou dizendo: Compreendeis a forma como discorro convosco? E Maria respondeu e disse: Sim, meu Senhor, tenho seguido com precisão as palavras que tem pronunciado. Eis de respeito disseste nos tempos atrás. Se o dono da casa soubesse a hora da noite a que chega o ladrão, manter-se-ia desperto e não permitiria a sua entrada. Logo que Maria expressou isto, o Salvador disse: Bem o disseste, espiritual Maria. Esta é a palavra. Entendeu? Resumindo aqui, gente. Vocês, eu sei que todo mundo peca, eu peco também, gente. Então não se preocupe, você tem que buscar os mistérios, buscar esse conhecimento. E mesmo que o destino, porque a gente peca por causa da coação do destino, ele faz a gente pecar, faz a gente errar. Mas se você tem os mistérios, o mistério te perdoa, que é o conhecimento do Pai. Esse é o Pai, ele sempre perdoa, não é igual Deus dos judeus que quer te matar, quer te destruir se você pecar lá. E sempre perdoa. O problema é você se arrepender antes de morrer. E se você já sabe quando você vai morrer, então aí isso é mais fácil, porque daí você sabe que mesmo se você pecar, sempre está em arrependimento. Por isso que eu falo, você precisa estar sempre nesse estado, para quê? Por mais que você saiu dele um pouco, tem algum momento que você está ali, vai na festa de uma família, brinca ali. Mas se você está sempre nesse estado e não entende, você sempre está pedindo perdão para Deus, sempre está entendendo que você é Deus. Mas se você não faz isso, aí você fica 10 dias sem fazer isso. Aí você fica um mês. Aí do nada você sofre um acidente e morre. Caiu lá um raio, deu uma guerra, caiu, veio uma enchente e você morreu. E você não se arrependeu, aí que tá. Aí você vai pro lado da face do dragão. Aí tem as trevas exteriores, que eu falei dos arcontes do Hades lá, e aí sofre. E a gente acredita na reencarnação, né? E se você desencarna e ressuscita, não tem mais isso, você vai ficar preso lá. Mas se você mesmo tem dos mistérios, e você peca, mas se arrepende, você reencarna até você encontrar os mistérios e se tornar um gnóstico poderoso e cheio da luz para voltar pro Pai. Isso é a gnose, gente. Gnose, a gente acredita em tudo que Jesus falou aqui.
Então é um livro muito grande, esse da Pistia Sofia, o Evangelho de Valentino também. Eu lembro que eu demorei muito tempo para ler ele, porque eu ficava achando ele enorme quando eu era mais novo. Falei, esse livro é chato demais, porque é muito parte da canção de Sofia. Aí o expressor falou para ele, vai pro final pra você ver. Aí eu pulei a parte da coisa e fui pro meio, pro final. Aí, eu comecei a ver que Jesus contava os mistérios de como a gente é formado dentro do ventre da mãe, como a gente é formado, que o destino começa a destruir e tudo isso daí. Aí eu fui, li e depois voltei pro início e li de novo, com mais vontade. Então, às vezes, quando você acha que um livro está meio chato, meio tenso assim no começo, pega e vai pro final dele, vai pro final, pro meio, que realmente lá que tem os mistérios maiores. Realmente Jesus, e nos livros também, eles escrevem as coisas mais simples no início e às vezes fica repetindo para que as pessoas desistam mesmo e não leiam no final. E até às vezes no meio das perseguições que existiam, isso era uma técnica também que as pessoas faziam de deixar bem simples no início para que aquelas pessoas que vão perseguir, que vão lá, elas leiam o livro no início e vê que não tem nada e não corre atrás. Depois das 100 páginas, aí que começa mesmo os mistérios. Então é bem interessante você fazer isso. Não precisa você ler o livro do início ao fim, vou começar por esse livro. Vai pelos que você acha mais palatável, mais fácil para você entender, tá? Não tem uma ordem para você ler, mas não deixem de ler. E tem muita coisa, são 560 páginas para você aprender tudo que eu aprendi em 15 anos. Então não tenha pressa também, se vai demorar 1 ano, 2 anos, 10 vidas, 100 vidas, você tem tempo. Não sei quantas mais a gente vai ter vida, mas pelo menos se despertou agora, você está apto a começar o seu caminho. Ou quem já começou, né, como meus amigos aí, o Kevin, a Flávia, o Marco, já está há muito tempo aí fazendo e você vai aprendendo. Então não tenha pressa, tá? Isso é um caminho. O importante é você ter começado. E aí, quando você começou, Deus já te perdoou os pecados que você já cometeu desde o início e os que você vai cometer ainda. Você só não pode deixar de pedir perdão e de estar com Ele. E quando Ele fala pedir perdão, é isso. Arrependimento é você reconhecer que você é um com Ele. E você sempre está desperto, está consciente, tá? O problema é a inconsciência, você fazer as coisas de uma forma não consciente. Quando você está consciente, você acaba não fazendo as coisas erradas pela sociedade, né? Porque se você está consciente, não, você só faz quando você está inconsciente. Quando você bebe, você perde a consciência, sabe? Né? Aí você começa a fazer um monte de besteira e tal. Depois você fala assim, meu Deus, como eu fiz isso? Imagina se você está sempre consciente. E sempre consciente é sempre não se identificando com o corpo. O corpo começa a ter desejo, você fala, é meu corpo que está tendo esse desejo, não sou eu. Eu posso escolher satisfazê-lo ou não. É igual as pessoas fazem em jejum. Ela fala, eu estou com fome, meu corpo está com fome. Eu vou escolher não comer para o meu bem. E aí elas começam a aprender a controlar uma fome delas, assim para as outras coisas. Então, quando você não se identifica, você faz isso. Tchau, gente. Agora sou que eu tô sem óculos, tô vendo nada mais. Tchau, boa noite para vocês e até um outro dia que eu faço lá. Depois eu posto algumas partes dessa que não ficou tão ruim, que eu dou muita risada. Boa noite, gente. Eu tenho que ser mais sério. Eu queria ser igual aquele Ryan. Como é que é o Ryan, coisa lá, e os outros caras, eles ficam com a caneta assim e fala bem sério assim, nas lives deles. Eu não consigo ser sério, não. Tchau pra vocês. Adiós.